tema, que é exatamente o amor. Parece que é um tema já tão trabalhado e tão presente nas nossas vidas, nas nossas falas, mas de verdade não é assim tão vivenciado, né? A gente não coloca tanto na prática. Então, vamos lá, falar um pouquinho desse tema que é desafiador, ainda que se fale tanto nele. Na verdade, é claro que a fala aqui vai ser baseada na doutrina espírita, mas quando a gente tem uma profissão, né, que está muito ligada a tudo aquilo que a gente acredita intimamente, a impressão que dá é que tudo gira em torno do ser imortal. Tudo parece que gira em torno do fato de sermos espíritos imortais. Então, na clínica, acaba que eu desenvolvo um olhar muito amplo, né, com as demandas dos pacientes. Então, quando eles chegam para mim, embora eu vá tratá-los, né, através da psicanálise, eu não tenho como olhar para eles e não entender que eles são espíritos imortais e que eles trazem já uma bagagem lá de trás e que tudo que eles estão vivendo hoje vai refletir na vida deles como um todo lá na frente. E o que a gente tem observado, não só eu, como todos os profissionais da área, é que ultimamente a gente tem percebido uma avalanche de pessoas buscando os consultórios e trazendo uma série de mágoas, de frustrações, de decepções, de sentimentos contraditórios que elas mesmas não conseguem entender, e tudo isso tem formado fila, né? A procura de socorro psiquiátrico, psicológico, e assim os divãs estão ficando bem lotados. E o que a gente tem observado? Por que isso tudo tem acontecido? Porque, na verdade, as pessoas, além de procurarem os consultórios para buscar ajuda, elas estão buscando como se fosse assim um último ato de desespero, como se elas realmente não tivessem mais outra alternativa. E muitas delas não têm mesmo, estão precisando disso, porque no dia a dia elas não estão sabendo lidar com as dificuldades. A verdade é que nós estamos aí com uma humanidade adoecida, uma humanidade que não consegue lidar com as dificuldades que surgem no dia a dia, que surgem ali no cotidiano da vida mesmo. Então, as pessoas estão levando a vida como se a vida fosse simplesmente uma administração de conflitos, como se o tempo todo elas tivessem que lidar com conflitos com a família, conflitos na escola, quando ainda são estudantes, conflitos no trabalho. Aí, como se não bastassem esses locais que a gente convive mais tempo, ainda arrumam conflitos no trânsito, conflitos até na hora do lazer. Por incrível que pareça, é nesse nível que nós estamos. Então, quando a proposta do tema chegou para falar do amor, eu não consegui fazer diferente. Eu acabei linkando o tema amor imediatamente a essa demanda que eu estou trabalhando diariamente na clínica, que é essa necessidade do auto-amor. As pessoas estão precisando se amar, né? Elas estão precisando ter autocuidado, autoconhecimento. E aí, o que acontece quando a gente fala de auto-amor é que, no geral, as pessoas acabam confundindo o auto-amor com egoísmo, com narcisismo, com vaidade. E não é isso. Na realidade, todas essas atitudes, narcisismo, vaidade, egoísmo, elas acabam deixando transparecer o medo, a insegurança, uma necessidade de autoafirmação que as pessoas têm em consequência dos seus conflitos e das suas carências, porque as pessoas carregam muitos conflitos e muitas carências, às vezes por anos a fio. Então, não é que o auto-amor represente o egoísmo, não, porque o egoísmo é uma coisa, é exatamente essa questão da pessoa ter medo, insegurança. Agora, a gente também não pode negar que o egoísmo é, sim, um sentimento, né, de autossatisfação. A verdade é que as pessoas egoístas, elas não se amam, né? Elas amam a posse que elas têm, a posse das coisas, das pessoas, e na medida que essas pessoas, que essas coisas atendam, né, às suas necessidades. E são necessidades muitas vezes desequilibradas. Então, quando o egoísta diz que ama,
verdade, ele não ama verdadeiramente. Até porque o auto-amor é uma valorização que nós fazemos de nós mesmos, do nosso lado bom, do nosso lado ruim, né? Não valorização do lado ruim, mas valorização pela nossa capacidade de superar o nosso lado ruim. Então, de verdade, quando a gente fala de amor, a gente tem que pensar que o amor, assim, é o maior, é o melhor combustível que nós temos, né, para nos ajudar a nos conduzirmos nessa estrada da vida. E sem ele, a gente não vai muito longe. Com ele, a gente amplia os nossos horizontes. Quando a gente para pensar, né, num olhar espírita, que nós estamos vivendo um momento do planeta em que a gente está com muito sofrimento, na verdade, o planeta está nesse estágio de sofrimento todo porque ainda temos muita ausência de amor. A verdade é que todos nós falamos muito de amor, mas poucos conseguem amar verdadeiramente, conseguem amar efetivamente. Oi. Isso, complementar aí com você, exatamente o que você está falando. A Renata escreveu aqui: há uma escassez de auto-amor, confundimos amor próprio com vaidade. Exatamente o que você está falando. Exatamente. E é geral, Renata, porque a maioria das pessoas, quando a gente fala na clínica, né, sobre a importância do auto-amor, a primeira coisa que elas falam assim, não, mas e os outros? Se eu pensar em mim, eu estarei sendo egoísta. E não é, na verdade, o auto-amor é um autocuidado. O problema é que a palavra amor, ela acabou ficando desgastada com o tempo, né? Exatamente porque as pessoas falam muito, mas vivem pouco. Aí, vivem pouco esse amor que tanto falam. Aí as pessoas reclamam da falta de amor, mas elas também não dão amor. Ou seja, elas querem receber, mas elas não estão dispostas a dar, né? Uma outra constatação que a gente tem é que as pessoas não se amam, né? Porque, embora elas estejam à procura de amor, ela deseja receber, mas ela está pouco disposta a amar a si mesma. E aí a gente fica na dúvida, mas meu Deus, e agora? Então, como é que eu posso resolver isso? Né? Tudo começa pelo amor que a gente deve dar a nós mesmos. E a gente tem isso nas falas de Jesus, porque quando Jesus nos ditou a lei maior, né, nos recomendando que o amor que nós temos por nós devemos ter pelos nossos semelhantes, né, amar ao próximo como a ti mesmo, isso significa dizer que em momento algum Jesus condenou o amor a si mesmo, né? Muito pelo contrário, ele recomendou que esse sentimento de amor que a pessoa tem por si própria, de tão bom que é, também devia se estender aos outros. Na verdade, o que a gente tem que pensar é que, segundo Jesus, aquele que não se ama, ele também não é capaz de amar ninguém. Então, naturalmente, quando a gente não consegue se amar, a gente tem dificuldade de amar o outro. E se eu tenho dificuldade de amar o outro, eu tenho dificuldade de me relacionar com o outro. E nós estamos sob a lei de sociedade. É uma das leis divinas que regem as nossas vidas. Então, nós temos conhecimento através do estudo do Livro dos Espíritos, lá no capítulo que fala sobre a lei de sociedade, que nós precisamos conviver com o outro. E nós vamos conviver com outros e outros e outros totalmente diferentes de nós. E que bom que nós temos essas diferenças, porque nas diferenças a gente cresce, a gente aprende. Então, nas palavras de Jesus, ele nos sinalizou que o auto-amor não se trata de egocentrismo, né? Porque quando a gente ama o outro, porque quando a gente se ama, quando a gente ama a Deus, isso tudo são vivências emocionais que são intrinsecamente vinculadas uma à outra. Essa relação de nós para com o outro, para com Deus, está o tempo todo interligada. E isso é que vai fazer com que a gente cresça. A gente tem que pensar também em relação ao auto-amor, que é o auto-amor que nos poupa, né? De termos escolhas e atitudes que acabam trazendo prejuízo e sofrimento para a gente.
quanto mais nós nos amarmos, mais nós vamos nos desligar de crenças, de situações e até de pessoas que acabam não sendo saudáveis para o nosso convívio. A gente tem essa mania de achar que a gente não pode se afastar do outro. Talvez, em alguns momentos, a gente precise se afastar para fazer com que aquela relação tenha o mínimo de chance de se recuperar, de sobreviver. Porque se a gente fica ali na insistência do convívio diário por essa autocobrança de que eu não posso me afastar, a gente vai acabar adoecendo cada vez mais essa relação. Então, às vezes, é necessário essa separação de pessoas e de situações que não são saudáveis para a nossa vida. Então, na verdade, o que a gente tem que dizer sobre o autoamor é que ele é um instrumento de equilíbrio, né? E é também uma proposta de crescimento e evolução. Porque quando a gente cultiva o autoamor em nós, a gente vai aos poucos crescendo. Porque a gente passa a trabalhar o nosso crescimento intelectual, o nosso crescimento moral, o nosso crescimento emocional e, consequentemente, o nosso crescimento espiritual. Quando a gente trabalha o autoamor, a gente também amadurece e enriquece os nossos projetos de vida. E com isso a gente acaba se desenvolvendo socialmente. Porque quando eu me amo, quando eu acredito no meu potencial, quando eu consigo enxergar as minhas qualidades e as minhas virtudes, e também quando eu consigo entender que eu tenho os meus defeitos, eu consigo me organizar e me planejar melhor naquilo que vai ser o meu projeto de vida. Então, se eu consigo me dedicar com qualidade, né, ao meu objetivo de vida, óbvio que eu vou melhorar as minhas relações. Quando eu pratico o autoamor, eu acabo conseguindo evitar os vícios, eu consigo evitar qualquer tipo de abuso, não importa a natureza do abuso, mas eu consigo evitar, porque me amando, eu busco me preservar. Com o autoamor, eu consigo me proteger de um excesso de negatividade, porque quando a gente mergulha numa negatividade, num pessimismo, a gente também dificulta o nosso caminhar. Parece que a gente está querendo nadar numa areia movediça. Então, quando eu me livro e me protejo de uma negatividade, eu acabo conseguindo encarar as pessoas, as situações de forma mais positiva. E isso parece, inclusive, que a gente emana, né, uma energia mais prazerosa, mais gostosa. E até finalizando das vantagens, né, da gente ter desse processo de autoamor, é que nós vamos com o tempo melhorando, inclusive os nossos princípios, os nossos valores, as nossas crenças, porque conforme a gente vai amadurecendo e aprendendo a se amar, a gente vai reconhecendo que certas escolhas que a gente fazia em determinada fase da vida deixam de ter valor para a gente, deixam de nos tiram de uma... não deixam de ser confortáveis. E aí a gente busca uma melhoria constante. Agora, é importante a gente se perguntar, né? Será que eu estou me amando? Será que eu estou sabendo me amar? E aí vem uma outra parte da reflexão, que é exatamente dizer que, em primeiro lugar, para eu saber se estou me amando, eu preciso saber se eu me conheço. E aí eu pergunto, né? Você sabe quem você é? Você consegue se enxergar? Porque sem o autoconhecimento é impossível se amar, né? Porque se a gente parar para pensar, ninguém ama quem não conhece. Eu posso, né, tratar muito bem uma pessoa, eu posso e devo, inclusive, praticar a caridade, ajudar na medida do possível, mas amor, a gente não ama assim o desconhecido, nem se o desconhecido for nós mesmos, né? Então, a gente precisa se conhecer, a gente não pode ser desconhecido para nós mesmos, né? Quantas vezes nós, na verdade, nos iludimos porque a gente acredita que as nossas questões mais difíceis estão sempre relacionadas com os outros.